Olá! Nosso Desconstruindo de hoje vem falar sobre os mitos que envolvem a homossexualidade. Como nós sabemos, a homossexualidade ela tem sido alvo de questões morais e religiosas durante a humanidade e algumas questões ainda permeiam a nossa sociedade, que mantém mitos sobre esse assunto que potencializam o sofrimento dessas pessoas e continua deixando-os à margem da nossa sociedade. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós convidamos no programa de hoje o psicólogo Denis Gonçalves Ferreira, que é psicólogo social mestre pela PUC de São Paulo, mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo, que vai contar um pouquinho para a gente o que é mito e o que é realidade sobre o assunto da homossexualidade para desconstruir algumas ideias e preconceitos que nós ainda temos na nossa vida. Olá, Denis, tudo bem? Obrigada pela sua participação no nosso Desconstruindo de hoje e vamos falar um pouquinho sobre os mitos, né, da homossexualidade, desconstruir, desmistificar alguns mitos, que eu acho que é importante. E eu queria que você começasse a falar como que é o olhar do ponto de vista genético, né? Existe o mito que a homossexualidade é genética. Como é que é o seu olhar a respeito disso? É difícil responder essa pergunta porque eu não sou geneticista para falar do ponto de vista genético. Mas nas pesquisas que eu fiz e que tenho feito, nos artigos que estão sendo publicados sobre o assunto, o Francis Collins, que é o presidente do projeto Genoma, que é o projeto que estuda a genética humana, que tem maior investimento mundial e que está estudando a genética há mais tempo, ele disse numa entrevista que o comportamento sexual ele é influenciado por questões genéticas. Ele não é determinado por questões genéticas. E aí com isso, né, com essa pequena frase do Francis Collins, a gente pode concluir que pode ser que haja uma influência genética no comportamento sexual, mas ela não determina o comportamento sexual. Aí do ponto de vista psicológico, eu consigo imaginar e consigo pensar que a sexualidade é um processo de construção e ele é multifatorial, ele é multideterminado. Então eu não posso dizer que as pessoas nascem homossexuais, assim como eu não posso dizer que as pessoas nascem heterossexuais. Nos anos 90 e no começo dos anos 2000, muitas pesquisas foram feitas com o objetivo de provar que existia o que eles chamavam de gene gay, em decorrência do preconceito histórico que a homossexualidade vem sofrendo, os homossexuais sofrem. Os pesquisadores queriam provar que existe um gene gay. Então, se é genético, você não escolheu, você não tem culpa nenhuma disso, então eu não posso querer com que você mude esse comportamento em decorrência da minha religião, da minha moralidade ou qualquer coisa que seja. Só que esse gene nunca foi descoberto, né? Não dá para ver na genética humana, até o presente momento, o comportamento sexual que ela tem durante a vida. E aí já tem algum tipo de descoberta em relação a influências no comportamento sexual. E aí nós psicólogos sabendo que o meio influencia a genética e a genética influencia o meio, né? E aí eu, por exemplo, que sou da psicologia social, vou pensar que o meio influencia muito mais a genética do que a própria genética influencia o meio. Então, não dá para dizer que as pessoas nascem gays, mas também não dá para dizer que as pessoas nascem heterossexuais. Elas são influenciadas por questões genéticas, mas o meio é o mais importante para o desenvolvimento do comportamento sexual. Tem um mito também, todo mundo fala sobre a escolha, né? Que é uma escolha ser homossexual. Como é que é também a sua visão sobre essa escolha? Como as pessoas dizem que é escolhido. Porque se eu estou dizendo que não é genético, se as pessoas não nascem assim, provavelmente elas devem ter escolhido isso em algum momento da vida. E eu costumo sempre brincar nas palestras que eu dou, quem num dia como esse, bastante ensolarado, céu limpo, acordaria num dia como esse e espreguiçaria na cama e, uau, hoje é um ótimo dia para ser gay, né? Ninguém em sã consciência optaria por pertencer a um grupo que é minoritário, que historicamente sofre violências psicológicas, físicas, que o nazismo tentou exterminar, enfim. É um grupo completamente marginalizado do ponto de vista da história. Então ninguém em sã consciência optaria ou escolheria por pertencer a esse grupo. Então, se a homossexualidade na genética me faz pensar que seja escolha. Não, né? Não é uma escolha, assim como a heterossexualidade não é uma escolha. A gente pode pensar que a sexualidade é uma coisa que a gente escolhe em algum momento da vida, né? E aí alguém fez uma pesquisa uma vez na Avenida Paulista, parando as pessoas para perguntar, você acha que a homossexualidade é uma escolha? E aí todo mundo acha que seja.
Sim, acho que seja. E aí a pergunta para a pessoa, você é homo ou você é heterossexual? E aí a pessoa responde, eu sou heterossexual. E que dia você escolheu ser heterossexual? Você não tem a lembrança do primeiro dia que você se interessou por uma pessoa do sexo oposto. E aí então, se sua heterossexualidade não é uma escolha, por que a homossexualidade tem que ser uma escolha? Essa ideia de ser uma escolha, ela está baseada em preconceitos a respeito da comunidade gay, do ponto de vista de se você não nasceu assim, você tornou-se assim porque você quer. E aí coloca sobre o sujeito uma responsabilidade sobre o comportamento sexual dele. É bom que o movimento gay criou o orgulho gay, então a identidade gay, então não há problemas para um gay assumido, que vive a sua vida e as pessoas sabem disso, dizer eu sou gay e escolho me envolver com outros homens. Mas do ponto de vista de culpabilização, para o discurso da moral, é muito ruim dizer que as pessoas escolhem ser homossexuais porque coloca elas na condição, se você escolheu ser homossexual, você pode escolher não ser mais homossexual. E aí entra a história da cura gay que só traz prejuízo para a subjetividade e para a vida das pessoas. Então, não é genético, apesar de ter uma influência, mas também não é uma escolha. As pessoas desenvolvem a sexualidade de maneira multifatorial. E de acordo com o preconceito também, muitas pessoas dizem que os homossexuais são mais devassos. Como é que essa observação? É um preconceito, é um preconceito, né? As pessoas julgam os homossexuais assim. É um mito também essa ideia? Eu não sei de onde que esse mito apareceu, porque se você for pensar o comportamento sexual dos heterossexuais na história, não só nos últimos 5 anos, mas na história, o comportamento sexual de uma maneira geral, as pessoas vivem a sua sexualidade das suas próprias maneiras. Na história a gente tem muitos relatos de heterossexuais que não respeitaram o limite das próprias mulheres, das próprias crianças e cometeram atos de estupros, de abusos. E aí eu dizer que o homossexual é mais devasso do que o heterossexual é algo completamente descabido e sem fundamento nenhum. Há quem diga que isso se justifica, porque nas baladas chamadas LGBTs ou nas baladas gays, tem que dentro do espaço tem algumas baladas que chama-se de dark room, que na tradução seria sala escura, quarto escuro, onde as pessoas podem fazer sexo dentro daquele lugar. E aí as pessoas dizem, então, a própria balada gay sugere e oferece o espaço para as pessoas fazerem sexo. Porém, se você for pensar num baile funk, quando canta na música as preparadas, né, e o cara chama as preparadas, né, e aí eu fiquei assustado quando eu descobri que as preparadas são as meninas heterossexuais que vão ao baile funk de vestido, sem calcinha. E aí, no sentido da palavra, elas estão preparadas para fazerem sexo. E aí quando falam as popozudas, as meninas que têm o bumbum mais avantajado levantam as mãos. Quando falam as preparadas, as meninas que estão nessa condição de vestido sem calcinha levantam as mãos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não há um grupo mais devasso que o outro. Os heterossexuais são mais devassos que os homossexuais ou vice-versa. Os homossexuais são mais devassos que os heterossexuais. Essa regra, essa lógica não faz sentido algum, porque as pessoas vivem a sua sexualidade da maneira como elas querem viver, enfim, nos padrões culturais que elas estão inseridas, e aí você colocar a um grupo específico maior frequência de comportamento sexual ou maior comportamento sexual desviante do ponto de vista legal, não faz sentido algum. É só para reforçar preconceitos, é só para reforçar a ideia de que a homossexualidade é um grupo que deve ser exterminado, é um grupo que deve ser mantido, no ditado, né, dentro do armário. E aí você cria esses rótulos sobre a comunidade gay como se ela fosse prejudicial do ponto de vista social. Parte desse preconceito com a homossexualidade ficou muito evidente nos anos 80 com o boom da AIDS. A AIDS apareceu no final dos anos 70, começo dos anos 80, e aí a comunidade gay, naquele momento, era o grupo de pessoas mais afetado em decorrência da homossexualidade, em decorrência do HIV, desculpa. E aí criou-se no imaginário social a ideia de que a AIDS ou o HIV está completamente relacionado à homossexualidade, e está relacionado à homossexualidade porque homossexuais são mais promíscuos do que os heterossexuais. E a história provou que não, né? Hoje o HIV
hoje não, né? Até nos anos 80, o HIV não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe orientação sexual. É um vírus que vai ser transmitido à medida que as pessoas fazem sexo sem proteção, independente da orientação sexual. Os números de casos de mulheres heterossexuais casadas aumentou bastante, o número de homens heterossexuais solteiros também aumentou significativamente. Então a ideia que nasceu nos anos 80 de que HIV, homossexualidade, promiscuidade, não faz sentido essa ideia. Essa ideia, a história provou que não. Os grupos sexuais têm as suas práticas sexuais independente das suas orientações e não há um grupo mais devasso do que o outro. É preconceito achar que homossexuais são mais devassos do que heterossexuais. Uhum. Tem uma justificativa também que acho que é muito comum a gente ouvir das pessoas, que é que os homossexuais, a maioria deles, pelo menos a maioria, foi abusado, sofreu abuso sexual na infância e como se isso também justificasse ser homossexual. Como é que é também? É um mito? Tem realidade nisso? Esse talvez é um dos mitos mais nocivos do ponto de vista relacional com as pessoas que vivem a sua homossexualidade. Por algum motivo, alguém disse que homossexuais e que homossexualidade é fruto de abusos sexuais. Então, se a pessoa é homossexual, através dessa explicação, automaticamente ela sofreu algum episódio de violência sexual durante a vida. E isso é do mito dos mais mitos que existe em relação à homossexualidade, porque não existe relação nenhuma de abuso sexual e homossexualidade. Não tem nenhuma pesquisa que prove isso. Não tem nenhum estudo que vai dizer que essa relação ela existe. Existem muitas pesquisas que vão dizer que o abuso sexual é completamente nocivo para o desenvolvimento pessoal, emocional, sexual, social dos indivíduos. Eu não estou querendo dizer que o abuso sexual não seja nocivo. Ele é nocivo, ele acaba sendo até devastador de diversos aspectos. Mas não significa que a pessoa foi abusada sexualmente, homem ou mulher, que vai se tornar homossexual, gay ou lésbica. Essa relação não existe. E aí eu volto à questão do discurso. Existe um discurso criado em relação à homossexualidade e aí esse discurso é mantido por heterossexuais. E heterossexuais que estão no poder e que querem se manter no poder, e aí poder econômico, poder social, poder político. E aí criaram-se o discurso de que a homossexualidade é um comportamento desviante, que a homossexualidade é um comportamento pecaminoso, é um comportamento devasso, que deve ser um grupo a ser deixado à margem. E aí essa ideia de que quem foi abusado sexualmente se torna homossexual, só reforça esse discurso para manter os homossexuais e a comunidade gay num grupo marginalizado ou num grupo vitimizado, do ponto de vista que dó, eu lamento por isso, eu tenho pena disso, então eu mantenho esse grupo marginalizado para os heterossexuais que estão no poder manter-se no poder. E aí é muito mais poder simbólico do que poder necessariamente de autoridade, de questão social. É muito mais um poder simbólico que na história da humanidade a maioria dos cargos de influência social foi desempenhado por pessoas heterossexuais. Há na história homossexuais que foram super influentes na sua época, mas elas são a minoria, Então, esse poder, quando eu digo, ele é poder simbólico de manter a homossexualidade como um grupo desviante, marginal, enquanto os heterossexuais são a maioria e são um grupo predominante que deve se reproduzir e manter-se como espécie predominante e acima dos homossexuais. Mas aí, se você for ver a história da humanidade, a homossexualidade está aí desde que a gente é gente. Por mais que seja a minoria da sociedade, ela sempre esteve aí. E aí esse discurso de que mantém os heterossexuais no poder e os homossexuais como um grupo marginalizado precisa ser discutido minimamente. E a ideia de que pessoas homossexuais foram abusadas sexualmente não é verdadeira. E é até negativa, é até pejorativa do ponto de vista de que eu encaro o homossexual tadinho. Ele foi vítima de uma violência sexual, quando na verdade isso não é verdade. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, as maiores vítimas de violência sexual são as mulheres. E geralmente por pessoas que ela tem algum tipo de vínculo familiar. Se isso fosse verdade, nós teríamos no Brasil um número de lésbicas exageradamente maior do que o número de mulheres heterossexuais. Porque muitas mulheres
não sei se a maioria, mas muitas mulheres têm experiências de assédio ou de violência sexual ou violência psicológica relacionada à sexualidade em decorrência de ser do gênero feminino e viver numa cultura machista. Então, a regra e a lógica: foi abusado sexualmente, vai se tornar homossexual ou é homossexual, sofreu alguma violência sexual, não é verdadeira. É um mito baseado no discurso que quer manter a homossexualidade ou os homossexuais um grupo marginalizado. Além desses mitos, que são, né, alguns dos mais conhecidos, tem mais algum que você se lembre, que você sente que é muito falado, muito mencionado entre as pessoas? Nós somos um país de cultura judaico-cristã. E os textos cristãos vão colocar a homossexualidade como um comportamento pecaminoso. Alguns textos vão dizer que você deve apedrejar pessoas que vivem a homossexualidade e tal. Então, o discurso religioso em relação à homossexualidade é muito pesado e muito punitivo. E aí, pensando do ponto de vista que nós somos essa cultura que leva em consideração os textos cristãos, existe uma ideia de que a homossexualidade é demoníaca. Porque se ela não é genética, se ela não é uma escolha, se ela não é fruto de um abuso sexual, ela só pode ser decorrência de uma possessão demoníaca e aí a pessoa se torna homossexual. E a resposta para isso seria oração, a fé, enfim. E através da religião você conseguiria superar a homossexualidade. Então esse é o outro mito. Algumas religiões afro-brasileiras têm uma aceitação muito grande em relação à homossexualidade. Existem algumas entidades nessas religiões que aceitam e toleram a homossexualidade de maneira muito natural, de maneira presente na nossa sociedade. E aí a cultura cristã vai dizer, por conta que essas religiões afro-brasileiras aceitam e toleram as divindades deles, entendem isso como parte da nossa constituição social, deve ser decorrência disso que as pessoas se tornam homossexuais. Então, nosso trabalho é evangelizar essas pessoas e expulsar os demônios delas. O que não é verdade. Do ponto de vista cristão, se você é cristão e acredita que a homossexualidade é decorrência de questões espirituais, através da fé você resolveria o problema da humanidade e exterminar os homossexuais. Hitler não precisaria ter matado nenhum homossexual para fazer com que eles não existissem mais. Você oraria por eles, você falaria dos textos bíblicos e eles deixariam de ser deixariam de ser homossexuais porque você tem fé e tal. Não tem sentido algum a ideia de que homossexuais são pessoas possuídas pelo demônio, por Satanás, e que a homossexualidade tem alguma relação com o espiritual. A homossexualidade é um comportamento sexual. Se eu dissesse que a homossexualidade tem a ver com o espiritual, a heterossexualidade também teria. E aí eu teria que dizer que o Deus cristão é heterossexual. E aí, se o Deus cristão é heterossexual, implicaria ele ter desejo por outras pessoas do sexo oposto. Então, é um discurso que precisa ser muito aprofundado, precisa ser debatido, mas a ideia de que homossexuais são pessoas possuídas por Satanás é infantil pensar dessa maneira, é preconceituoso e mais um mito que reforça a ideia de que os homossexuais são um grupo em que eu preciso intervir de alguma maneira para que ele continue nessa condição de marginalizado e venha para o grupo da heterossexualidade para se tornar hegemônico e pertencer a esse grupo que é a maioria. Denis, e para finalizar, acho que de tudo que você foi dizendo, né, então você acredita que o comportamento sexual ele é uma condição multifatorial? Exato. A gente já sabe muito bem que a gente aprende a andar porque a gente é socializado, a gente aprende a falar porque a gente passa por socialização primária, a gente desenvolve gostos e interesses porque a gente está sendo socializado no grupo de humanos. Então, assim, tudo que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida, todo mundo aceita que seja porque nós somos, que existe e que é porque nós somos socializados numa família, numa comunidade, numa cultura. Só que o comportamento sexual, por algum motivo, as pessoas não aceitam isso. É como se as pessoas já viessem prontas em relação à sexualidade e só aflorassem isso na adolescência ou na própria infância e direcionassem sua atração afetiva e sexual por pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. Então, se eu acredito, do ponto de vista social, que tudo que nós somos vem sendo construído na nossa socialização, na cultura que nós estamos inseridos, por que o comportamento sexual é diferente? Então, vindo da psicologia social, eu só posso pensar que sexualidade é construída de maneira social. E quando a gente é criança, a gente aprende
a como ser homem, a como ser mulher, ao que é do homem, ao que é da mulher, a como ser homem nessa cultura, a como ser mulher nessa cultura. A gente vai aprendendo todas essas coisas sem termos consciência disso. Porque acontece no processo de socialização primária, absolutamente tudo que acontece com a criança é como se ela fosse uma esponjinha, ela está absorvendo. E aí, nossa sexualidade também está sendo construída à medida que a gente vai percebendo as nossas relações com pessoas do mesmo sexo, as nossas relações com pessoas do sexo oposto, a nossa relação com a figura que cuida da gente, que é do sexo masculino, a figura que cuida da gente, que é do sexo feminino, e a gente vai experimentando todas essas coisas. Há alguns psicólogos que já avançaram bastante no conhecimento sobre sexualidade que vão dizer que nós nascemos essencialmente bissexuais. E aí as nossas experiências na vida de socialização vão direcionando a nossa sexualidade para determinado tipo de comportamento, heterossexual, homossexual ou mantém-se os sujeitos bissexuais. O fato é, sexualidade não é uma coisa dada na natureza, a orientação sexual não é uma coisa dada na natureza, mas ela vai sendo construída. E aí há quem diga do lado de lá, se é construída eu posso desconstruir, eu posso curar, eu posso refazer. Eu conheço pessoas que vão dizer que viveram muitos anos casamentos heterossexuais e que vivem relacionamentos homossexuais. E vice-versa, pessoas que viveram muitos anos relacionamentos homossexuais e que vivem relacionamentos heterossexuais. O que é importante a gente perceber na sexualidade é que ela não é uma coisa rígida. A sexualidade passa por processos de experimentações, de superação de preconceitos, de estigmas, de gostos, de preferências. A sexualidade ela é multifatorial. Então eu não posso achar que sexualidade é uma coisa estática, que não vai mudar durante toda a vida e que eu vou ser sempre a mesma coisa a partir do momento que eu me identifico como sujeito ou indivíduo. Então eu parto do pressuposto de que sexualidade ela é construída e que ela é fluida. E eu posso ter experimentações durante a vida de diversas maneiras, mas eu não preciso necessariamente ter que assumir uma identidade em relação a isso. Eu fui questionado alguma vez, alguém dizendo assim, Denis, então você não acha que as pessoas precisam assumir identidade gay? Talvez seja importante por conta de assumir um território, dizendo que, olha, eu sou desse grupo que é marginalizado, então politicamente pode ser importante. Mas do ponto de vista social e relacional, talvez não é tão positivo você assumir tal identidade, porque te coloca num grupo específico e te reduz as possibilidades da sua sexualidade. O importante é que a gente viva a nossa sexualidade com paz com a gente e com paz nas leis, porque existem leis que restringem o nosso comportamento sexual. Eu não posso fazer sexo com pessoas que não me autorizam a fazer isso. Eu não posso fazer sexo ou nenhum tipo de contato sexual com menores de 18 anos, menores de 14 anos. Então, a lei coloca um limite sobre a minha sexualidade e aí essa lei eu preciso respeitar. Mas do ponto de vista que eu respeito a lei, eu devo experimentar a minha sexualidade da maneira que mais me deixe em paz. O que é muito importante pensar é que em 99 o Conselho Federal de Psicologia instituiu uma resolução proibindo práticas de psicólogos que queiram curar homossexuais ou que trabalhem com práticas que favoreçam preconceito e discriminação com a comunidade gay. Porque nos anos 80, no Brasil, em 1973, a homossexualidade deixou de ser doença na classificação internacional das doenças. E nos anos 80, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina deixou de adotar práticas de cura em relação à homossexualidade, porque já não entendia a homossexualidade como comportamento doentio ou patológico. Então, nós, psicólogos, não podemos ter nenhum tipo de prática discriminatória, preconceituosa ou tentativa de transformar homossexuais em heterossexuais, porque não faz parte da nossa prática. A gente entende a homossexualidade como um comportamento igualmente social à heterossexualidade. Denis, obrigada pela sua participação. Embora tenha outras coisas que a gente possa conversar, acho que vai ficar até um convite até para o próximo programa, mas acho que a gente já conseguiu esclarecer mitos muito importantes, né? A gente vai vendo que tem aí que aconteceu uma desconstrução da ideia religiosa, né, do poder, enfim, então já dá para a gente ir pensando e desmistificando alguns mitos que a gente vê que a maioria das pessoas ainda carrega, até por desconhecimento, né? Não ter esse conhecimento mais próximo, né? Essa ideia de como é que é também a realidade dessas pessoas que sofrem com tudo isso. Então, obrigada pela sua presença e espero que a gente possa continuar até um dia no outro programa conversando mais sobre isso. Eu agradeço e me coloco à disposição. Espero ajudar através da nossa conversa. Obrigada, pessoal, e a gente se vê então no próximo Desconstruindo. Até mais!